Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na fascinante história de um dos gangsters mais famosos da história, Al Capone. Conhecido por seu império do crime durante a era da lei seca nos Estados Unidos, Capone se tornou uma figura icônica no submundo do crime. Preparem-se para conhecer os detalhes de sua vida, seus crimes e seu impacto duradouro na cultura popular. Infância e origens. Alphonse Gabriel Capone nasceu no Brooklyn, Nova York, em 17 de janeiro de 1899, em uma família ítalo-americana. Sua infância foi marcada por desafios e dificuldades. Seus pais, Gabriel Capone e Teresina Raiola, eram imigrantes italianos de origem humilde. Naquela época, o Brooklyn era uma região conhecida por sua alta taxa de criminalidade e jovens como Capone frequentemente se envolviam em pequenos delitos. Desde cedo, ele mostrou uma inclinação para o comportamento desafiador e transgressões. Apesar das dificuldades financeiras da família, o pequeno Capone foi incentivado a buscar uma educação adequada. Ele frequentou a escola até o 6º ano, mas acabou sendo expulso devido a um incidente envolvendo uma briga com um professor. Isso marcou o início de sua reputação como uma criança problemática. Vivendo em um ambiente onde a criminalidade era comum, Al Capone começou a se envolver em atividades ilegais desde cedo. Ele iniciou sua carreira criminosa trabalhando para gangues locais, realizando pequenos roubos e atuando como guarda-costas. À medida que crescia, ele se envolvia cada vez mais em atividades criminosas, tornando-se um membro ativo do submundo do crime no Brooklyn. Sua inteligência e habilidades em lidar com pessoas o ajudaram a subir na hierarquia criminosa. Chicago e a era da lei seca. O momento crucial na vida de Capone ocorreu quando ele decidiu se mudar para Chicago. Essa cidade em expansão era um terreno fértil para oportunidades no mundo do crime, especialmente durante a era da lei seca. Lá, ele estabeleceu sua própria rede de contrabando e se tornou um dos gangsters mais poderosos e temidos da época. Chicago, conhecida como a Cidade dos Ventos, foi o cenário perfeito para o seu crescimento como um dos gangsters mais poderosos e influentes dos Estados Unidos. Durante a Era da Lei Seca, que começou em 1920 e proibiu a produção, venda e distribuição de bebidas alcoólicas, Capone encontrou uma oportunidade única para construir seu império do crime. Com a proibição, a demanda por bebidas alcoólicas continuou alta e ele soube aproveitar essa oportunidade, entrando no negócio de contrabando e distribuição ilegal de bebidas alcoólicas, formando alianças estratégicas com outras gangues e estabelecendo uma rede de fornecimento eficiente. Capone controlava cuidadosamente todas as etapas da produção, distribuição e venda de álcool em Chicago. Ele adquiriu destilarias secretas, onde o álcool era produzido clandestinamente, e estabeleceu pontos de distribuição em toda a cidade. Esses locais incluíam bares clandestinos, onde as pessoas podiam consumir álcool ilegalmente. Além do contrabando de álcool, também se envolveu em outras atividades criminosas lucrativas. Ele estabeleceu uma extorsão sistemática de estabelecimentos comerciais, forçando-os a pagar uma proteção em troca de segurança contra outros gangsters. Capone não hesitava em usar a violência para alcançar seus objetivos. Ele construiu uma equipe de capangas leais e implacáveis, conhecidos como a Máfia de Chicago, que garantiam sua proteção e executavam suas ordens. A violência e a intimidação eram suas armas para manter o controle sobre seu território e eliminar qualquer ameaça à sua hegemonia.
Com seu domínio sobre o mercado ilegal de álcool e sua capacidade de evitar a prisão e a perseguição policial, Capone acumulou uma fortuna incalculável. Ele se tornou uma figura de poder na sociedade de Chicago, exercendo influência sobre políticos e funcionários corruptos que muitas vezes eram subornados ou ameaçados para garantir sua proteção. Violência e conflitos. A ascensão de Al Capone ao mundo do submundo do crime não foi sem violência. Ele estava constantemente envolvido em guerras de gangues e conflitos sangrentos com outros líderes do crime organizado da época. Um dos conflitos mais famosos envolvendo Capone foi o infame massacre do Dia de São Valentim, ocorrido em 14 de fevereiro de 1929. Nesse dia, 7 membros de uma gangue rival, liderada por George Bugs Moran, foram brutalmente assassinados em um galpão de distribuição em Chicago. Embora Capone nunca tenha sido diretamente implicado no massacre, muitos acreditam que ele foi o mandante por trás do ataque, buscando eliminar uma ameaça à sua supremacia. Capone era conhecido por sua crueldade e pela disposição de eliminar qualquer obstáculo em seu caminho. No entanto, a violência nem sempre era direcionada apenas aos seus inimigos. Ele também usava métodos brutais para manter seus próprios associados sob controle. Aqueles que desafiavam sua autoridade ou eram percebidos como uma ameaça e eram frequentemente alvo de represálias violentas. A imprensa da época descrevia Capone como um criminoso impiedoso e sanguinário. Seus métodos brutais e sua imagem de gangster impiedoso ajudaram a alimentar sua reputação e a instilar medo tanto nos seus rivais quanto na população em geral. No entanto, à medida que os confrontos violentos e as ações criminosas de Capone se intensificavam, as autoridades começaram a aumentar a pressão para acabar com a sua operação criminosa. Os esforços das forças da lei e dos promotores finalmente levaram à sua queda. Prisão e a queda de Capone. Apesar de sua influência e poder, Al Capone acabou enfrentando a justiça. Foi a evasão fiscal que finalmente levou à sua prisão em 1931. Vamos discutir como ele foi condenado por sonegação de impostos e como essa condenação marcou o fim de sua carreira no crime. As autoridades federais, determinadas a derrubar o mafioso, concentraram seus esforços em encontrar provas concretas contra ele. Embora Capone tenha sido suspeito e acusado de vários crimes violentos, foi seu esquema de sonegação de impostos que finalmente o levou ao tribunal. O chefão havia acumulado uma fortuna considerável com suas atividades ilegais, mas raramente declarava sua renda ou pagava impostos. Os agentes do Tesouro dos Estados Unidos, liderados por Eliot Ness, montaram uma investigação minuciosa para reunir evidências contra ele. Em 1931, Capone foi indiciado por 22 crimes de sonegação de impostos. O julgamento foi amplamente divulgado e capturou a atenção do público em geral. Durante o processo, testemunhas foram apresentadas, documentos foram analisados e provas foram apresentadas, revelando sua vasta riqueza e seu fracasso em cumprir as obrigações fiscais. A defesa tentou argumentar que ele não tinha conhecimento das questões fiscais e que outros gerenciavam suas finanças. No entanto, as provas eram esmagadoras e em outubro de 1931, ele foi considerado culpado de todas as acusações. Condenado a 11 anos de prisão, multas substanciais e a pagar todos os impostos atrasados, juros e penalidades. Ele foi enviado para a Penitenciária Federal de Atlanta e, posteriormente, transferido para a Penitenciária de Alcatraz. A prisão
marcou o fim da era de ouro de Capone no crime. Embora ele tenha continuado a exercer influência sobre suas operações criminosas de dentro da prisão, sua capacidade de liderar e controlar sua organização foi severamente enfraquecida. A sífilis atingiu o coração e em 25 de janeiro de 1947, ele vem a óbito após um ataque cardíaco em Palm Beach. Seu cadáver foi transferido para Chicago, local que foi palco para sua fama. O legado. Mesmo décadas após sua morte, Al Capone continua sendo uma figura lendária e fascinante na cultura popular. Seu legado como um dos gangsters mais notórios da história dos Estados Unidos deixou uma marca indelével. A imagem pública de Capone foi moldada tanto por sua própria persona como por representações na mídia. Durante sua vida, ele foi retratado como símbolo de poder, riqueza e violência desenfreada. Sua personalidade carismática e seu estilo de vida extravagante captaram a imaginação do público. Após sua prisão, Capone continuou a despertar interesse e curiosidade. Sua vida e carreira no crime foram retratadas em filmes, programas de TV, livros e até mesmo em canções. Essas representações muitas vezes enfatizaram sua crueldade, seu poder e sua influência, contribuindo para a construção de sua persona como um anti-herói fascinante. Entre as representações mais famosas de Capone está o filme Scarface, de 1932, dirigido por Howard Hawks e estrelado por Paul Mooney, que foi inspirado em sua vida. Mais tarde, em 1983, Brian De Palma dirigiu um remake do filme estrelado por Al Pacino, que se tornou um clássico do cinema. Além do cinema, séries de TV como Boardwalk Empire e The Untouchables também exploraram a figura de Capone e sua influência durante a Era da Lei Seca. Essas produções ajudaram a manter vivo o interesse pelo personagem e a perpetuar sua reputação como um dos maiores gangsters da história. Seu legado é um lembrete sombrio dos perigos do poder ilimitado e das consequências nefastas que podem surgir quando a lei é ignorada. E assim concluímos nossa jornada pela vida e legado de Al Capone. Sua história nos fascina e nos faz refletir sobre a natureza complexa do bem e do mal. A história de sua ascensão meteórica e sua queda dramática serve como um lembrete poderoso de que o crime nunca compensa. E fica a dica: tenha um bom contador ao seu lado. Esperamos que você tenha apreciado essa exploração da vida de Al Capone e pedimos encarecidamente que se inscrevam no canal e deixem um like. Obrigado por assistir e até a próxima!